A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, nos fala sobre a parábola do juiz iníquo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, nesta parábola, ele nos ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, ele usa esse exemplo, louvado seja o nome do Senhor, desse juiz iníquo, louvado seja o nome do Senhor, um juiz que ele não temia Deus, um juiz que ele não respeitava os homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas naquela cidade tinha uma viúva que estava precisando das ordenanças daquele juiz. Aquela viúva, ela precisava que aquele juiz, ele fizesse algo por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas as vezes que ela procurava ele, ele dizia não. Glória a Deus. E esta mulher viúva, ela perseverava e ela não desistia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela continuava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuava ali, a palavra de Deus vai nos dizer, por algum tempo, glória a Deus. O juiz, ele não quis fazer justiça, mas por causa da perseverança daquela mulher, porque ela não desistia, ela não parava, ela ia em busca daquilo que ela precisava, ela ia em busca daquilo que ela necessitava. Então, ele acabou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ouvindo, aleluia, aquela mulher e concedendo a ela aquilo que ela estava precisando e necessitando. A palavra diz assim: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune. Então, Jesus, ele pergunta para nós: ouve o que diz o injusto juiz? Ouvimos o que disse o injusto juiz, que por causa da perseverança daquela mulher, que porque aquela mulher, ela estava indo em busca daquilo que ela precisava, em busca daquilo que ela necessitava. Então ele disse que por causa disso, ele estava ali fazendo justiça contra o adversário daquela viúva, para que enfim ela não voltasse e lhe importunasse. Então Jesus, ele diz: vocês estão ouvindo o que disse o injusto juiz? E Jesus, ele faz uma pergunta para nós: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de noite e de dia, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. Você crê que Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, que ele julga a causa com retidão, glória a Deus, aleluia, você acha que ele vai fazer algo por você? Glória a Deus. Eu acho, aleluia, eu acho que ele vai fazer sim, eu acho que ele vai estender as mãos, eu acho que ele vai ouvir a tua oração, eu acho que ele vai responder as tuas petições, porque se o injusto juiz, ele ouviu o pedido da viúva, quanto mais o nosso Deus, que é justo, que é poderoso, que não falha, que é um Deus benigno, que é um Deus justo, que não usa de injustiça para com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele está ali sempre ouvindo o nosso clamor, seja de noite ou seja de dia, ele está ouvindo, ele está atento à nossa perseverança, ele está atento ao nosso clamor. E assim, louvado seja o nome do Senhor, diz o Senhor Jesus: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Para quê? Ele diz:
quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se as nossas orações, meus amados, não for respondida, se as nossas petições, louvado seja o nome do Senhor, não forem ouvidas, não forem realizadas pelo nosso Deus, por acaso, quando Jesus voltar, ele vai achar fé nesta terra? Não vai. Se não for respondida as nossas orações, quando Jesus voltar, ele não vai achar fé na terra. Por isso o Senhor, ele responde a oração dos seus filhos. O Senhor, ele responde a oração dos seus servos. Então creia que se você tem orado dentro da palavra de Deus, que se você tem orado conforme a vontade de Deus, se você tem orado de coração sincero, se você tem orado de coração humilde, sem pedir um mal para ninguém, aleluia, sem pedir a morte de ninguém, sem pedir o mal para aquele que te faz o mal, mas que você tem orado com o teu coração quebrantado, com o teu coração sincero, pedindo ao Senhor para abençoar os teus inimigos, pedindo ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para abençoar a tua vida, pedindo ao Senhor para estender as mãos e abrir os caminhos, para estender as mãos, abrir as portas que estão fechadas. Se você tem orado pedindo ao Senhor para suprir a necessidade que você precisa, a necessidade que está na tua vida, ele vai ouvir a tua oração e ele vai te ajudar sim, porque o Senhor responde às orações dos seus servos, assim como esse justo juiz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele atendeu às petições daquela viúva, glória a Jesus, aleluia, ele não suportou, ele não aguentou aquela mulher insistindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele faz uma comparação, que aquele que insiste em oração, em clamor de dia e de noite, o Senhor, ele também vai ouvir, amém?